Olá, queridos, graça e paz, um bom dia para você. Nós estamos na semana da oração de guerra e eu quero dizer que tem sido uma grande alegria. Eu estou me preparando, gente, para um tempo em que eu vou ministrar para você. O curso vai acontecer aqui em Curitiba e eu quero me preparar espiritualmente para poder dar ferramentas de guerra, armas de guerra, de combate espiritual para todos vocês que vêm fazer o curso com a gente aqui em Curitiba. Se você quiser se inscrever, você pode fazer pelo site www.institutoexodus.com. Você clica no banner, você vai levar a uma página de opções de planos com hotel e refeição, sem hotel, tá bem? A oração de guerra, ela é estabelecida por Deus em momentos de crise, em momentos em que nós somos sufocados pelo inimigo, onde nós somos perseguidos por espíritos imundos, quando a nossa vida, a nossa casa, nossa família, nossos bens, nossos negócios estão sendo atacados, até a nossa própria vida pessoal, afetiva, vida emocional. Nós ministramos na segunda-feira sobre como receber a armadura de guerra. Todas essas mensagens de oração são curtinhas, estão aqui no canal Oswaldo Lobo. Você pode se inscrever e você pode clicar no sininho para você poder receber tudo isso diariamente. Na terça-feira, nós aprendemos a orar com fé pela nossa própria vida, né? Na quarta-feira, nós ensinamos você a orar estabelecendo um quarto de guerra na sua casa, na sua empresa, onde você tem. Ontem nós falamos sobre oração de guerra dentro de casa, para purificar ambientes. E hoje vamos falar sobre a oração de guerra pela família. Existe uma promessa de Deus que a nossa família se tornaria a família bendita do Senhor. Isaías 61, verso 9 diz: a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus filhos no meio dos povos. Todos quantos os virem reconhecerão que a sua família é uma família bendita do Senhor. Deus, ele quer que você tenha um lar seguro. Deus quer que você tenha uma casa de paz. Então, esse desejo do Senhor disso, ele é uma promessa que se cumpre quando você ora. Muita gente hoje precisa resgatar a família que está em pedaços. Diz assim: pastor, eu estou numa solidão, o meu cônjuge não ora comigo, não busca Deus comigo. Gente, eu já passei por tudo isso e foi através do clamor pela família que Deus me deu forças, foi que Deus respondeu, foi que Deus afetou a minha realidade pessoal, que tocou na minha família e levantou uma família bendita do Senhor. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 30, verso 9, que Deus não rejeitaria a nossa oração se nós tivéssemos nosso coração integralmente ligado a Ele. Ele disse: se vocês se voltarem para o Senhor, os que capturaram seus irmãos e seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão para essa terra, pois o Senhor, o seu Deus, ele é bondoso e compassivo, e ele não rejeitará se vocês se voltarem para ele. Esse tempo de oração de guerra é um tempo também para você se voltar para o Senhor, para você buscar a Deus. E se você buscar a Deus, a sua família toda vai ser resgatada. Em Atos capítulo 16, a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tem muita gente que está sofrendo por causa de atitudes que tomaram erradas. Quando você vê, por exemplo, a história da família de um homem justo chamado Ló, ele se separa dos seus irmãos na fé. Em Gênesis capítulo 13, há uma desavença entre ele e os pastores de Abraão, e eles acabam se separando. A primeira coisa que existe para você começar a sofrer na sua casa, sabe como é que é? É quando você se desvia, quando você se afasta, quando você pensa que é fácil viver sem Deus e é difícil viver com Deus. Isso é uma mentira. Não é difícil viver com Deus, o difícil é você viver sem Deus. Ló faz isso, as decisões dele são baseadas em ganância. É quando a gente, em vez de buscar a Deus, a gente busca recompensas que esse mundo pode dar. Eu cuidei há um tempo atrás do irmão que queria muito passar num concurso. Ele ficou 3 anos congregando comigo, passou no concurso, sempre pediu oração, estava sempre nos cultos de intercessão, de guerra espiritual, estava sempre com a gente.
Aí, de repente, quando ele passou no concurso e falou, agora eu consegui o que eu queria, ele foi para outro estado, foi morar em outro estado, por força desse concurso, e a família ali se despedaçou. Ele foi para a cidade com uma casa boa, ele foi para a cidade com um colégio bom para os seus filhos, ele foi para a cidade ganhando muito dinheiro, mas ele esqueceu de buscar ao Senhor. A última coisa que ele foi ver foi a igreja que ele ia congregar, o pastor que ia pastorear o coração dele. Então ele seguiu um coração fascinado por aquilo que o mundo pode dar. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, verso 9, que o coração do homem é mais enganoso do que qualquer coisa e a sua doença ela é incurável. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado quando a gente tem a nossa família e a gente é influenciado por todo mundo que está ao redor da gente e menos por Deus. Então quando a pessoa é rodeada por quem ama o pecado, quando a tua casa frequenta pessoas que amam o pecado, você vai acabar cativo com a sua família também cativa. Você tem que tomar cuidado com isso. Quando eu digo que tem pessoas que acham difícil viver com Deus e acham que é fácil ter uma vida distante de Deus, eu estou falando disso. São pessoas que se tornam escravas do pecado. São pessoas que são famílias que se tornam aprisionadas da iniquidade. Quando a família é capaz de fazer aliança fora do povo de Deus e se contamina com o pecado do mundo. Tem muita gente que é incapaz de discipular sua família. Presta atenção no que eu vou dizer hoje, de manhã cedinho para você. Querido, discipule a sua família, primeira coisa dando exemplo. A primeira pessoa que deve acordar para estar no culto é você. A primeira pessoa que deve sentar na mesa para orar é você. A primeira pessoa que deve ensinar os teus filhos a jejuar é você. Então, a iniciativa de discipulado é sua. Se você na sua casa viver sem mentir, sem ser estúpido, sem ser grosseiro, sem ser um mal-humorado, a sua família vai aprender assim. É isso que ela vai aprender. Então, a sua vida, a sua família e tudo aquilo que você tem de mais precioso, vamos dizer que você tenha vivido, pastor, agora minha família foi sequestrada pelo pecado, eu tenho um filho vivendo, buscando drogas, buscando bebida, longe da palavra de Deus, ele conheceu uma menina que levou ele para fora da igreja, ou a menina conheceu um rapaz que levou para fora da igreja, ou o teu lar, ele está despedaçado, ele está ali quebrado, ele está moído. Então, você pode tirar a sua família que está cativa das mãos do inimigo. Então, você precisa só da fé. A fé que vai te gerar força para você se libertar. Lembre disso. Não por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Então, se a tua família estiver prisioneira, vai atrás vai atrás dela, através da oração, do jejum, ainda que o seu filho se sinta órfão, você se sinta órfão, vulnerável, prisioneiro de uma situação que você não consegue sair. Gente, ofereça resistência. Eu quero ensinar você a orar pela sua família, a você clamar pela sua família. No Salmo 142, verso 7, a Bíblia diz: tira minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Nosso Deus é um Deus que tira a gente do cárcere. A Bíblia diz que Abraão era um homem de Deus, ele convoca 318 homens treinados em guerra, nascidos na sua casa, para resgatar o seu sobrinho. Então, o que ele está dizendo? Que você deve se juntar com pessoas de fé. Como é que 318 homens vencem 5 exércitos, que foi isso que aconteceu? A Bíblia diz em Isaías 60, verso 22, o mais pequenino será o menor, mais pequenino se tornará 1000 e o menor se tornará uma nação poderosa. 5 dentre vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000, os inimigos cairão sob vossa espada. Entenda uma coisa, quando você ora, você se junta com Deus. Você sozinho se torna um exército poderoso. Abraão, a Bíblia conta em Gênesis 14:16 que ele resgatou a sua família, a família de Ló, que tinha sido aprisionada, que estava em cativeiro. E você deve aprender isso. Agora lembre-se, para que a sua casa seja uma casa bendita, você deve fazer com que essa casa permaneça na rocha. Jesus, ele vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7.
E no final do capítulo 7 ele vai dizer o seguinte: o homem que ouve essas palavras e coloca em prática, eu assemelho ele a um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram os ventos, transbordaram os rios, sopraram sobre aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha alicerce na rocha. Obedecer a palavra de Deus, gente, é colocar tua casa nos fundamentos. Salmos 11:3 diz: quando os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Então existem esferas de fundamentos familiares. Lembre-se disso. Uma família é constituída pela bênção dos pais, pela autoridade sacerdotal do pai e da mãe, pelo princípio da unidade e pela solidez da aliança. A Bíblia diz para a gente honrar pai e mãe como o Senhor teu Deus ordenou, para que teus dias se prolonguem sobre a face da terra que o Senhor teu Deus te dá. O segundo é o fundamento da autoridade sacerdotal que há no casamento. Pastor, meu casamento está abalado, mas pense nisso. Quando você fez a aliança de casamento, você disse: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, aonde tu fores eu irei, aonde tu ficares ficarei, aonde morreres eu morrerei. Existe aqui um fundamento de uma autoridade sacerdotal para a mãe e para o pai, ainda que solteiros, ainda que com filhos fora do casamento, ainda que o marido ou a mulher esteja fraquejando na fé. Então, tome para você a aliança que um dia você fez com Deus. Não deixe a tua família desprovida de uma proteção espiritual, tá bom? Não deixe a tua família desprovida de uma cobertura espiritual que só você pode dar. Lembre-se disso. Existe um fundamento na unidade, né? Essa unidade, ela diz o seguinte, que a gente deve ser uma família, um casal, um pai, um filho, uma mãe, um filho, uma mãe, uma sogra, deve se tornar uma só. Então é uma responsabilidade dos dois. Isso vai implicar num poder que afeta o reino de Deus. Se 2 ou 3 concordarem a respeito de uma coisa, isso vai acontecer. Então, busque essa afinidade na oração. Dê um checkmate no seu egoísmo de orar sozinho. E tente buscar alguém que possa orar com você, ainda que seja seu pastor, aquela irmã de oração da igreja, aquele irmão de intercessão. Tá bem? É isso. Então, sempre que você for orar, lembre-se disso. Se coloque diante de Deus, se ajoelhe, busque a solução para o teu casamento, para a tua solidão, para os seus filhos, para a sua família, para quem vem você na sua vida. Amém? Fala, povo lindo do Senhor. Você que tem crescido e sido edificado aqui no nosso canal do YouTube, através das mensagens, através das orações. Quero chamar você para visitar o nosso site www.pastorlobo.com. Lá você vai ter a nossa loja virtual com cursos e também com livros que vão edificar profundamente a sua vida na guerra espiritual. Vai lá, vai ser uma bênção. Vamos orar, eu quero convidar você agora para orar. Orar pela família é a forma mais poderosa que você tem de proteger ela de qualquer ataque espiritual ou natural. Enquanto a intercessão é uma arma de guerra que liberta os cativos e oprimidos que estão na sua casa. Então ore pela sua família e não desiste de lutar pelas pessoas aprisionadas nas drogas, nos vícios, na bebida, na sensualidade pervertida, na ira, no medo, na depressão, nas enfermidades ou em qualquer jaula das trevas, tá bom? Você tem que fazer assim como eu falei com Abraão, né? Que ouviu que o seu parente foi levado prisioneiro, mandou convocar homens valentes, saiu em perseguição dos inimigos, até trazer o sobrinho dele são e salvo. Ainda que seus parentes estejam longe, se junte a pessoas de fé e ore com uma voz audível, abençoando sua família e liberando todos do cativeiro, do calabouço maligno. Amém? Vamos orar? Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eu te dou graças, Pai, nessa manhã, no dia de hoje, e te louvo em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é o meu Salvador, o meu Redentor e o meu Rei. E eu te agradeço porque o Senhor já fez hoje uma grande provisão em minha vida. Eu sei que hoje a tua misericórdia já se renovou pela minha vida. Essa é a causa, a razão de eu não ser consumido. Por isso eu posso viver cheio do teu Espírito Santo e a partir de agora também cheio de amor,
de alegria, de saúde e de autocontrole sobre todos os momentos da minha vida. Eu reconheço que a tua vontade para mim é que eu me levante como um guerreiro de fé, uma guerreira de fé, que luta pela sua família. Eu quero rejeitar e resistir, então, a partir de agora, em nome de Jesus, a todas as tentativas de Satanás e seus agentes demoníacos de me roubarem a vontade de orar pela minha família. Eu quero me recusar, em nome de Jesus, em crer em qualquer sentimento, em qualquer emoção que esteja me fazendo desistir da minha família. Pelo contrário, eu levanto o escudo da fé contra todas as palavras que desacreditam, que difamam a minha fé, todas as mentiras de Satanás, que tentam colocar em minha mente um desânimo contra aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida e na vida da minha família. Nesse momento, eu reclamo a plenitude da vontade de Deus para a minha vida, eu reclamo o sangue de Jesus sobre a minha vida, eu reclamo a presença do Espírito Santo em minha vida. Nesse momento eu me submeto completamente à minha vontade, ao Senhor, meu Deus e meu Pai Celestial, em nome de Jesus. Eu me entrego como sacrifício vivo, como sacrifício agradável, como um guerreiro, como um valente preparado para a batalha. E eu faço desbaratar toda a ação das trevas contra a vida da minha família. Todo espírito de divisão, todo espírito de discórdia, todo espírito de guerra, todo espírito de confusão, toda malícia, toda imoralidade, todo vício, todo espírito imundo que tem rodeado a minha família, eu quebro agora em nome de Jesus. Eu desautorizo em nome de Jesus toda a ação das trevas que vem sendo transmitido pelos pecados de pais e avós e bisavós e tataravós até a minha 10ª geração. Diga assim, em nome de Jesus, eu quebro aqui, eu anuncio no mundo espiritual que eu e a minha casa serviremos somente ao Senhor. Então, todos os pactos que tenham sido anunciados pelos meus pais, pelos meus avós, pelos meus antecessores, que digam no mundo espiritual que eu pertenço a qualquer um que não seja o meu Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, está quebrado em nome de Jesus. Porque eu e a minha casa serviremos apenas ao Senhor. Então eu cubro a minha vida, cubro a vida do meu cônjuge, da minha esposa, eu cubro a vida dos meus filhos, dos meus netos, dos netos dos meus netos, até a 1000ª geração. Porque Deus faz bondade até a 1000ª geração daqueles que o amam. E eu amo ao Senhor, meu Deus, eu amo ao Senhor Jesus. Então, Espírito Santo de Deus, eu faço uma escolha hoje de ser abençoado e de abençoar a minha vida, a minha família. Eu faço uma escolha de transformar a mente do meu cônjuge, dos meus filhos, tire todo o espírito de guerra de dentro de casa, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor me capacite a andar na plenitude da tua vontade todos os meus dias. Eu te agradeço, Pai, por essa vontade que o Senhor me dá de levantar cedo e buscar a minha família. Eu quero, em nome de Jesus, que todas as tuas bênçãos e promessas sejam derramadas, assim, com fartura, como uma cachoeira que vem do alto, que vem do teu trono, que cai sobre a cabeça de toda a minha descendência. Eu levanto em volta do meu filho uma promessa da herança do Senhor. Eu coloco em volta da minha filha, eu trago eles de volta. Os filhos que estão afastados, que estão vivendo em incredulidade, os filhos que estão vivendo em pecado, os filhos que estão enlouquecidos, os filhos que estão adoentados. Eu, em nome de Jesus, dou uma palavra de cura, de restauração, de recomeço. Eu dou uma palavra sobre a minha família, porque a promessa que o Deus dos céus e da terra me fez é que minha família seria a família bendita do Senhor. Eu lanço assim esse sangue de Cristo, assim de uma maneira real, sobre a vida de cada um deles. Eu quero, em nome de Jesus, colocar sobre eles as armas espirituais do Senhor, os escudos do Senhor. Eu quero colocar na mão dos meus filhos espadas do Senhor. Eu quero colocar na mão do meu cônjuge a armadura de Deus, em nome de Jesus. Porque as armas do nosso conflito não são carnais, mas são poderosas para destruir fortaleza, desfazer argumentos e retirar todo o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, trazendo cativo o pensamento dos meus filhos até o Senhor. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu sei
que o Senhor já esmagou todos os principados e potestades na cruz. Mas agora, Pai, eu pela fé esmago todos os principados e potestades. Eu derroto e triunfo sobre eles para o bem da minha família. Eu reivindico a vitória de Cristo sobre a minha família nesse momento. Eu rejeito todas as insinuações, enganos, acusações e tentações na vida da minha família. Eu retiro todas as palavras de maldição que porventura saíram da minha boca e atingiram a minha descendência no momento de tristeza e decepção. Eu retiro toda a palavra de praga. Eu retiro toda a palavra inútil que foi lançada pela minha boca, a boca do meu cônjuge, contra a minha família. E eu afirmo que a bênção do Senhor está sobre eles. Eu afirmo que a palavra de Deus e as promessas de Deus são verdadeiras sobre a minha descendência. E eu faço a escolha hoje. Eu decido em nome de Jesus abençoar os meus filhos e meus netos e toda a minha geração para que vivam conforme a luz da palavra de Deus em nome de Jesus. Eu os coloco no altar do Senhor. Eu direciono para o encontro com o Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu quero em nome de Jesus. Se você tem filho no ventre, ou se você tem um neto no ventre da sua nora, no ventre da sua filha, se você quer gerar filhos agora, eu quero pedir em nome de Deus que você coloque a mão sobre sua barriga. Se seus filhos estiverem longe da sua casa agora, coloque a mão sobre sua barriga agora, que eu quero ensinar você a liberar uma palavra no mundo espiritual, intercedendo pela sua família. Diga assim, em nome de Jesus de Nazaré. Eu direciono a minha oração para os meus filhos e para toda a minha família. Eu declaro aqui que a minha família é uma família bendita do Senhor, uma família que obedece ao Senhor, uma família que recebe contínua bênção do céu. Eu sei que Deus se deleita na minha herança e no fruto do meu ventre, pois o Senhor Deus é a minha fortaleza. Por isso a minha descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul. A minha família abençoará muitas famílias da terra. O meu Deus, Ele não me deixará solitário. O Senhor me dará uma família bendita e terei alegria em meus filhos. Eu sei que os meus filhos estarão no altar do Senhor, pois serão obedientes em honra e tudo irá bem com eles e terão uma longa vida de paz, de prosperidade e de colheita sobre a terra. Eu quero convidar agora o Senhor Jesus para salvar cada membro da minha família. Eu quero atingir com essa oração meus pais, meus avós, mas também quero atingir meus filhos, meus netos. Eu quero colocar minhas gerações. Eu quero pedir que o teu braço forte alcance a minha família em nome de Jesus. Eu quero dizer que só o Senhor Deus faz a nossa família habitar em segurança aqui na terra. Eu quero em nome de Jesus declarar que eu amo ao Senhor. Eu já estabeleci, eu fiz um pacto com meu Deus e esse pacto protege a minha família, a minha aliança com meu cônjuge, os meus filhos, até a minha 10ª geração. Eu declaro que meu cônjuge, diga assim, se você estiver perto da sua esposa, do seu marido, diga assim, ó, meu cônjuge é como a videira frutífera e os meus filhos como galhos da oliveira ao redor da mesa. O Senhor abençoou a minha família. A unção de vida eterna que escorre do céu, que desce do trono de Deus, está sobre as minhas gerações. Eu ando no temor do Senhor. E nunca faltará na minha descendência quem sirva a Deus no altar. A minha família andará nos caminhos de Deus. E os exércitos de anjos de Deus receberão ordens para guardar o futuro da minha herança. Eu sou abençoado porque temo ao Senhor. E os planos de Deus para a minha família nunca serão frustrados. A armadura de Deus, o escudo do Senhor. Eu coloco uma espada de lâmina aguda nas mãos de cada uma da minha família para protegerem para sempre, para que eles lutem contra o inimigo. E eu declaro que Satanás e seus demônios não podem tocar os meus filhos, nem ameaçar, e não haverá nenhum tipo de retaliação, essa mentira do inferno contra a vida dos meus filhos. Minha família tem uma aliança com Jesus. Minha família está cheia do Espírito Santo. Minha família, em nome de Jesus, está liberta de todas as opressões e prisões em nome de Jesus. Eu quero orar para que o sangue do Cordeiro seja colocado entre minha família
e as forças de Satanás e seus agentes. Eu os proíbo em nome de Jesus de exercer qualquer influência na mente, nos sentimentos, na vontade e no corpo dos meus familiares. Eu ordeno que todas as hostes organizadas do mal se mantenham afastadas em nome de Jesus. Eu quero, em nome de Jesus, declarar a salvação e a libertação de cada herdeiro da minha herança, porque eu creio que Deus é a habitação no coração de cada um deles. Eu quero consagrar o Senhor como um santuário para que cada um deles, cada um dos meus filhos, da minha família, exerça a sua vocação como filho de Deus. Em nome de Jesus de Nazaré, eu quero assim te louvar, Deus. Guarda a minha família, me protege, protege toda a minha casa em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Amanhã tem mais. Amanhã eu quero ensinar você a orar, quebrando perseguições espirituais na sua vida por causa de pecado. Ou seja, eu vou ensinar você amanhã a quebrar pactos anteriores, a desfazer alianças malignas. Amanhã vai ser uma bênção. Amanhã é sábado, 7 da manhã eu vou estar aqui com você, tá bem? Não se esqueça, o curso vai ser feito aqui em Curitiba. Você pode se inscrever pelo site www.institutoexodus.com. Existe um banner ali, você clica no banner e você vai para a página onde você vai ter as informações. Se você quiser comprar os nossos cursos, está em cursos.pastorlobo.com. Você escolhe o curso que você quer e tem um código de desconto que vai aparecer aí na tela para você. Se você quiser comprar um dos livros, é o mesmo site, www.institutoexodo.com, mesmo site do curso. Amém? Fica com Deus, um bom dia. Fica na paz. Até amanhã.